Em uma parte esquecida da cidade, existe um prédio que ninguém ousa habitar. Ele está ali há décadas, resistindo ao tempo e às intempéries. Mas, segundo moradores locais, algo dentro dele permanece vivo. Vozes misteriosas, sussurros ao anoitecer e sombras que dançam sem dono são apenas parte da lenda. O que começou como um lar luxuoso no início do século passado tornou-se um lugar amaldiçoado, abandonado à sua própria escuridão. Hoje, 4 amigos ousam desafiar as histórias e entram na estrutura condenada. No entanto, o que eles encontram é muito mais do que um prédio velho. É um portal para os horrores do passado. O Prédio dos Sussurros, como foi apelidado, foi construído nos anos 1920 por um excêntrico magnata chamado Augusto Marcelli. Com 12 andares, pisos de mármore e uma fachada imponente, era o lar da elite da cidade. Porém, após uma série de eventos inexplicáveis, como suicídios, desaparecimentos e relatos de atividades paranormais, o prédio foi fechado nos anos 70. Desde então, ficou esquecido, uma sombra de sua antiga glória, envolto em mistérios que afastaram até mesmo os vândalos e sem-teto. Os moradores da vizinhança contam histórias de gritos que ecoam na madrugada, luzes que piscam nos andares superiores e de uma presença que observa silenciosamente qualquer um que se aproxime. Dizem que Marcelli, obcecado pela vida eterna, realizou rituais ocultos em um dos apartamentos. Quando o prédio foi finalmente evacuado, ele desapareceu sem deixar rastros, junto com vários moradores. César, um videomaqueiro apaixonado por mistérios, decide que o prédio seria o cenário perfeito para um documentário. Ele convence seus amigos, Amanda, uma escritora que busca inspiração para seu próximo livro, João, um técnico de som fascinado por fenômenos sobrenaturais, e Lara, uma cética que acredita que as histórias não passam de exageros. Armados com lanternas, câmeras e microfones, o grupo chega ao prédio numa noite fria e sem lua. Ao entrarem, o ar parece mais pesado, carregado de um silêncio opressor. A recepção, outrora luxuosa, está em ruínas. O chão de mármore está rachado e o cheiro de mofo domina o ambiente. Nas paredes, grafites se misturam a manchas escuras que parecem sangue seco. João ajusta seus equipamentos, tentando captar qualquer ruído além de seus próprios passos, enquanto Amanda examina um antigo livro de registros no balcão. São nomes de antigos moradores, sussurra ela, mas algo nos nomes parece familiar. Conforme exploram o primeiro andar, começam a ouvir sussurros vindos das escadas. A princípio, acham que é o vento, mas os sons têm uma qualidade humana, como se várias pessoas estivessem conversando ao mesmo tempo em uma língua desconhecida. João grava tudo, enquanto Lara descarta como paranoia coletiva. César, fascinado, sugere subir ao segundo andar, onde as histórias dizem que as aparições são mais frequentes. No caminho, encontram apartamentos selados com tábuas e correntes. Um em especial chama a atenção: a porta 202. Amanda sente um calafrio ao passar por ela e insiste para que sigam adiante, mas César não resiste. Ele força a porta e entra. Lá dentro, o ambiente parece diferente. O ar é mais frio e há marcas no chão que formam um círculo. No centro, velas derretidas e ossos pequenos, como de animais. De repente, a câmera de César para de funcionar e os sussurros se tornam gritos. Todos saem correndo do apartamento, mas a porta se fecha sozinha com um estrondo. No terceiro andar, o grupo encontra algo ainda mais perturbador: fotos antigas espalhadas pelo chão. Elas mostram famílias felizes, mas os rostos estão riscados. Em uma delas, Amanda reconhece o rosto de sua avó. Ela tenta entender como isso é possível, mas o ambiente começa a mudar. As luzes das lanternas piscam e a temperatura cai ainda mais. Subitamente, passos ecoam pelos corredores.
Não são os deles. Uma sombra passa rapidamente no fim do corredor e todos congelam. Tem alguém aqui, sussurra João. Eles tentam seguir a sombra, mas ela parece desaparecer nas escadas. Ao chegarem ao 5º andar, encontram um antigo salão de festas. No centro, há uma mesa coberta com um lençol branco manchado de vermelho. César se aproxima e levanta o pano, revelando uma pilha de bonecas antigas, todas sem olhos. No 7º andar, eles percebem que algo os está guiando. Em um dos apartamentos, encontram uma parede coberta de símbolos, com uma frase escrita em latim: Quod mortui non dormit, os mortos não dormem. João traduz, mas antes que possam reagir, a porta do apartamento se fecha com força. Eles ouvem risadas distorcidas e as paredes começam a sangrar. A figura de um homem, alta e vestida com um terno antigo, aparece no canto da sala. Seu rosto é indistinto, mas seus olhos brilham em um vermelho intenso. Vocês não deveriam estar aqui, ele diz, com uma voz que ecoa em suas cabeças. O grupo tenta escapar, mas os corredores parecem infinitos como um labirinto. A figura os persegue, suas risadas preenchendo o espaço. Lara, a cética, é a primeira a desaparecer em meio às sombras. César e Amanda, desesperados, chegam ao 12º andar, onde encontram um grande espelho coberto por um pano preto. O homem aparece novamente e sussurra. Olhem para o reflexo. Quando retiram o pano, veem suas próprias imagens sendo distorcidas, suas faces se transformando em expressões de puro terror. Então, o espelho se quebra e tudo fica escuro. Na manhã seguinte, o prédio parece vazio novamente. A polícia encontra apenas a câmera de César, com imagens borradas e sons incompreensíveis. Nenhum sinal do grupo foi encontrado. O prédio permanece de pé, silencioso, mas, para quem passa a noite, os sussurros ainda podem ser ouvidos, convidando os curiosos para o mesmo destino sombrio. Se você gostou dessa história arrepiante, não esqueça de se inscrever no canal para mais mistérios e terror. Comente o que achou e compartilhe com os amigos mais corajosos. Até a próxima. E cuidado onde pisa. No alto de uma colina isolada, longe de estradas movimentadas ou olhos curiosos, encontra-se o Hotel Luna Mare. Antigamente, um refúgio para milionários e celebridades durante os anos 1920, o hotel agora está em ruínas. Desde seu fechamento abrupto há 60 anos, sua história se tornou um mistério envolto em lendas sombrias. Dizem que o último hóspede a entrar nunca saiu e que certas portas nunca devem ser abertas. Hoje, um grupo de exploradores urbanos decidiu entrar no hotel em busca da verdade. Mas a verdade, eles descobrirão, é algo muito mais aterrorizante do que poderiam imaginar. O Hotel Luna Mare era a definição de luxo. Construído em 1918, o hotel possuía 100 quartos impecáveis, salões de baile extravagantes e uma vista deslumbrante para o vale abaixo. Porém, sua glória foi manchada por uma série de eventos inexplicáveis. Relatos de hóspedes desaparecidos, sons de gritos ecoando à noite e mortes inexplicáveis começaram a afastar visitantes. Em 1963, uma tragédia final decretou seu fechamento. Todo o staff e os hóspedes do hotel desapareceram sem deixar vestígios em uma noite de tempestade. Apenas um detalhe perturbador foi encontrado: um diário ensanguentado de um dos hóspedes. Desde então, o hotel foi abandonado, caindo no esquecimento, até se tornar um destino temido e evitado por todos. Porém, para Eduardo, um jovem youtuber apaixonado por mistérios, o Luna Mare era a oportunidade perfeita para um conteúdo épico. Junto com seus amigos Camila, Paulo e Isabela, ele decide explorar o hotel. A noite fria e silenciosa os acolhe enquanto eles se aproximam do prédio decadente, sem saber que estão prestes a entrar em um pesadelo. A entrada do hotel é um portão de ferro pesado, enferrujado e coberto de videiras. Eduardo empurra a porta com dificuldade, e ela se abre com um gemido agourento.
Ao entrar no saguão, o grupo é envolvido por um silêncio opressivo. O ar tem um cheiro acre de mofo, misturado com algo metálico. No centro, um lustre enorme balança levemente, embora não haja vento. Enquanto Eduardo grava tudo para o canal, Paulo examina um velho livro de registro deixado no balcão da recepção. Os últimos nomes registrados pertencem à noite em que o hotel foi evacuado. Estranho. Esses nomes parecem estar riscados, comenta ele. Camila, que é mais sensível ao ambiente, sente algo estranho no lugar. Ela insiste que o grupo não deve explorar muito, mas sua preocupação é ignorada. Logo, Eduardo sugere que eles explorem os andares superiores. Porém, antes mesmo de alcançarem as escadas, uma porta próxima ao saguão se fecha sozinha com um estrondo. Isabela, rindo nervosamente, tenta culpar o vento, mas todos sabem que a porta estava longe de qualquer corrente de ar. No segundo andar, o grupo encontra um longo corredor com várias portas numeradas. No entanto, algumas delas estão seladas com tábuas pregadas. Em uma delas, a porta 217, há algo em comum: marcas de arranhões profundos, como se alguém ou algo tivesse tentado sair desesperadamente. Eduardo tenta filmar de perto, mas Paulo o interrompe. Talvez seja melhor deixar essa porta em paz, sugere ele. Em outra porta, a 212, há símbolos estranhos gravados na madeira, quase apagados pelo tempo. Isabela, fascinada, tenta empurrá-la, mas a porta está trancada. De repente, um som de algo sendo arrastado ecoa de dentro. Todos param, em silêncio, e Eduardo coloca o ouvido contra a porta. Há alguém lá dentro? Pergunta, mas a resposta é um silêncio profundo, seguido por uma risada sussurrada. O grupo decide subir para o próximo andar, mas, enquanto caminham, Camila nota que as portas atrás deles agora estão entreabertas, mesmo as que haviam sido seladas. Ela chama os outros, mas ninguém acredita nela, até que Paulo também vê uma sombra se movendo por um dos quartos. Agora, o grupo está em alerta. No terceiro andar, encontram um salão com móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados. No centro, há uma mesa com fotos antigas. Eduardo pega uma delas e percebe algo inquietante. Uma das fotos mostra um grupo de pessoas no saguão do hotel. No canto da imagem, ele vê uma figura embaçada, alta, com olhos brilhantes. Isso é, uma falha na foto, certo? Ele diz, tentando convencer a si mesmo. Camila, cada vez mais ansiosa, tenta convencê-los a ir embora, mas Eduardo insiste em continuar. Eles encontram um quadro pendurado na parede com um mapa do hotel. No subsolo, há uma área marcada como proibido. Isso desperta a curiosidade de Eduardo, e ele decide que o grupo deve ir até lá. Antes de descerem, passam pelo quarto 308, cuja porta está entreaberta. Dentro, o ambiente é congelante e há marcas de mãos ensanguentadas nas paredes. No centro do quarto, uma cadeira de balanço se move sozinha, enquanto uma música suave, quase inaudível, toca no ar. Quando Eduardo entra, sente uma presença ao seu lado. Ele olha no espelho e vê um rosto que não é o dele. Gritando, ele sai correndo e o grupo decide descer imediatamente. O acesso ao subsolo é uma escadaria estreita, mal iluminada e cheia de teias de aranha. À medida que descem, a temperatura cai drasticamente. No final, encontram uma porta de metal com um símbolo estranho, semelhante aos que viram antes. Paulo, usando uma barra de ferro, força a porta até que ela se abre com um rangido. O que vem do outro lado os deixa sem palavras. O subsolo é um salão enorme, com velas apagadas, círculos desenhados no chão e correntes penduradas nas paredes. No centro, há um altar manchado de sangue seco. Eduardo filma tudo, enquanto Isabela sussurra: "Isto não é normal." De repente, as velas se acendem sozinhas e os sussurros começam a encher o ar. As portas de metal se fecham com força, prendendo-os ali. Uma figura emerge das sombras,
alta, com olhos incandescentes e uma presença esmagadora. Vocês não deveriam ter vindo, diz a voz grave e ecoante. A figura aponta para as portas marcadas no andar superior. Elas foram seladas para proteger vocês. Agora, estão abertas. O grupo tenta escapar, mas o subsolo parece um labirinto. As paredes mudam e corredores aparecem onde não havia antes. Eduardo, em pânico, perde a câmera enquanto tenta ajudar Isabela, que está paralisada de medo. Camila é puxada por mãos invisíveis e desaparece em um corredor escuro. Eduardo e Paulo conseguem alcançar as escadas, mas as portas do hotel agora estão trancadas. Eles veem figuras espectrais em todos os andares, olhando para eles com rostos vazios e olhos. A lenda da fábrica de bonecas é contada há gerações em uma pequena cidade no interior. Uma fábrica que, nos anos 1950, era conhecida por produzir bonecas de porcelana detalhadas e assustadoramente realistas. Porém, após um incêndio misterioso que tirou a vida de várias crianças trabalhadoras, o local foi fechado para sempre. Desde então, ninguém ousa entrar. Moradores falam de bonecas que aparecem nas janelas à noite, sussurros que ecoam pelo prédio vazio, e o choro incessante de uma criança que nunca foi encontrada. Quando 3 amigos decidem explorar o local em busca de respostas, eles descobrem que algumas lendas são mais reais e perigosas do que imaginavam. A fábrica de bonecas Celeste foi fundada por um artesão obcecado pela perfeição chamado Alberto Celeste. Ele dizia que cada boneca precisava ter uma alma, e sua dedicação aos detalhes rapidamente tornou suas criações famosas em todo o país. Porém, para manter a produção em alta, Celeste empregava crianças, muitas delas órfãs ou vindas de famílias pobres. Trabalhavam em condições precárias, manipulando substâncias tóxicas, e muitos acreditam que ele usava métodos mais obscuros para acelerar o trabalho. Em 1954, um incêndio devastador destruiu a fábrica. Quase todos os trabalhadores morreram, incluindo várias crianças. Os corpos nunca foram recuperados e a única pista deixada foi o diário queimado de Alberto, onde ele escreveu: "Elas não são apenas bonecas. Elas precisam de mais para ficarem completas." Desde então, a fábrica permanece abandonada. Quem passa por lá jura ouvir o som de passos, risadas infantis e o choro de uma menina. Alguns dizem que, à noite, é possível ver as bonecas movendo-se pelas janelas. O grupo de exploradores. Marcos, um entusiasta de lendas urbanas, decide filmar um documentário sobre o local. Ele convence Ana, sua namorada, e Júlio, seu melhor amigo, a acompanhá-lo. Embora relutantes, eles concordam. Equipados com lanternas, câmeras e um mapa antigo da fábrica, o trio entra pela porta principal, que está parcialmente aberta, como se os convidasse a entrar. O interior da fábrica é ainda mais perturbador do que imaginavam. Máquinas antigas e enferrujadas estão cobertas de poeira e partes de bonecas, cabeças, braços e olhos de vidro estão espalhadas pelo chão. O ar é denso, com um cheiro estranho de queimado misturado com algo doce e apodrecido. Conforme avançam, o som de algo sendo arrastado pode ser ouvido ao longe. Deve ser o vento, diz Júlio, tentando esconder o nervosismo. Mas Ana sente um calafrio. "Não há vento aqui dentro", ela responde. Os primeiros sinais. Na sala principal, encontram um grande forno enferrujado, onde os corpos das crianças teriam sido consumidos pelo fogo. Próximo ao forno, há uma mesa com bonecas inacabadas. Uma delas chama a atenção de Ana. É incrivelmente realista, com olhos vítreos que parecem segui-la. Quando ela toca a boneca, ouve um sussurro: "Me ajude." Ela se afasta rapidamente, mas Marcos insiste que foi apenas sua imaginação. Enquanto exploram o andar superior, encontram um antigo escritório. Dentro, acham o diário de Alberto Celeste. As páginas estão queimadas nas bordas, mas algumas anotações ainda são legíveis.
Uma frase chama a atenção de todos: as bonecas precisam de vida. Não basta apenas moldá-las. O sacrifício é essencial. De repente, o choro de uma criança ecoa pelos corredores. É distante, mas nitidamente perturbador. Marcos, excitado pela possibilidade de captar algo sobrenatural, segue o som, enquanto Ana e Júlio o seguem relutantes. A escalada do terror. O grupo encontra uma sala de armazenamento cheia de prateleiras com bonecas. Muitas delas estão quebradas, mas outras parecem completamente novas, como se tivessem sido feitas recentemente. Enquanto examinam o lugar, as bonecas começam a cair das prateleiras, uma a uma, como se algo as empurrasse. Júlio tenta abrir a porta para sair, mas ela está trancada. O choro da criança agora está mais alto e parece vir de todos os lados. Ana sente algo puxar seu cabelo e grita. Quando os outros se viram, vem uma boneca no chão, com uma expressão que antes não estava ali, um sorriso macabro. Conseguem sair da sala apenas para se depararem com um corredor que não estava no mapa. As paredes estão cobertas de marcas de mãos infantis e o som de risadas aumenta. No final do corredor, há uma porta com uma placa que diz: proibido entrar. Contra os protestos de Ana, Marcos abre a porta. A sala é enorme e cheia de bonecas suspensas no teto por fios, como marionetes. No centro, há uma figura encapuzada, imóvel, cercada por velas apagadas. Quando eles se aproximam, a figura levanta a cabeça. É Alberto Celeste. Seu rosto está distorcido, como se estivesse derretido, mas seus olhos brilham com um ódio sobrenatural. Vocês não deveriam estar aqui, ele diz, com uma voz gutural. As bonecas ao redor começam a se mover, seus pequenos corpos rangendo enquanto seus olhos brilham em um vermelho intenso. Alberto aponta para Ana e diz: ela será perfeita. Antes que possam reagir, as bonecas atacam. Marcos tenta lutar, mas é imobilizado. Júlio corre em direção à porta, mas ela desapareceu. Ana é puxada para o centro da sala, onde um altar de madeira se ergue. Enquanto Marcos e Júlio gritam por ajuda, Alberto realiza um ritual macabro. Ana implora por sua vida, mas sua voz é abafada pelo choro das crianças e os sussurros das bonecas. Com um golpe final, ela desaparece e, em seu lugar, uma nova boneca é colocada no altar. Marcos e Júlio acordam fora da fábrica, confusos e aterrorizados. Ana está desaparecida e ninguém acredita em sua história. Dias depois, a polícia encontra uma boneca perfeita na entrada da fábrica, com olhos que se parecem assustadoramente com os de Ana. A fábrica permanece de pé, atraindo curiosos e reivindicando novas vítimas. Dizem que o choro ainda ecoa à noite e as bonecas, eternamente vigilantes, aguardam novos visitantes para preencher sua coleção macabra. Se gostou dessa história sombria, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Até a próxima! E cuidado com os lugares abandonados que explorar. Na periferia de uma cidade esquecida pelo tempo, existe um parque de diversões envolto em lendas sombrias. O Parque Aurora já foi o coração pulsante da comunidade, onde famílias se reuniam para rir, brincar e criar memórias. Mas, em 1978, uma tragédia sem explicação mudou tudo. Em uma noite de tempestade, 15 crianças desapareceram sem deixar rastros. O parque foi fechado no dia seguinte e boatos de que ele estaria amaldiçoado começaram a se espalhar. Desde então, aqueles que ousam se aproximar dizem ouvir risos, gritos e até sentir toques invisíveis enquanto exploram suas ruínas. Quando um grupo de amigos decide investigar o local, eles descobrem que os brinquedos não estão tão inertes quanto parecem e que algumas risadas podem marcar o início de um pesadelo. No auge de sua glória, o Parque Aurora era um lugar mágico. As luzes brilhavam em cada canto, as músicas animadas dos brinquedos enchiam o ar e o cheiro doce de algodão doce e pipoca fazia parte da experiência. Mas havia algo de peculiar no parque, algo que os moradores ignoravam.
A roda gigante, com seus assentos antigos, parecia rende de forma estranha mesmo nos dias mais calmos. O labirinto de espelhos era famoso por fazer as pessoas sentirem-se observadas por algo além de seus reflexos. Na noite do desaparecimento, testemunhas relataram ter ouvido um riso agudo e perturbador ecoando pelo parque, seguido por um silêncio assustador. Quando a tempestade começou, os funcionários notaram que as crianças que brincavam nos brinquedos simplesmente haviam desaparecido. Não havia sinais de luta, pistas ou explicações. Desde então, o parque foi fechado, seus portões trancados e sua história esquecida. Até que Diego, um jovem cineasta apaixonado por explorar locais abandonados, decide reviver a lenda em seu canal no YouTube. Ele convida 3 amigos, Clara, Lucas e Mariana, para ajudá-lo a gravar o que ele acredita ser o vídeo mais assustador de sua carreira. Na entrada do Parque Aurora, o grupo encontra os portões enferrujados, parcialmente cobertos por trepadeiras. Uma placa quebrada ainda traz a inscrição: "Divirta-se. Hoje é o seu dia de sorte." Com o pôr do sol transformando o céu em tons de laranja e vermelho, o cenário parece saído de um pesadelo. Ao forçar os portões, o grupo é recebido por um vento gelado que carrega o som de um carrossel girando ao longe. Mas quando olham na direção do som, o brinquedo está imóvel. Clara, sentindo um arrepio, insiste que algo está errado, mas Diego a tranquiliza, dizendo que devem continuar. Os brinquedos estão em ruínas. A montanha-russa é um esqueleto enferrujado. Os carrinhos de bate-bate estão cobertos de poeira. E os mascotes de pelúcia que antes decoravam o parque agora estão rasgados e manchados. Mas o mais perturbador são os detalhes. Pequenos sapatos infantis espalhados pelo chão, balões murchos presos em galhos e uma roda gigante que parece girar levemente, mesmo sem vento. Enquanto Diego ajusta sua câmera, Lucas explora o carrossel. Ele encontra um cavalo com marcas de arranhões no pescoço e uma inscrição na base: "Você nunca sairá daqui." Ele tenta mostrar aos outros, mas quando volta a olhar, as palavras desapareceram. Mariana, curiosa, segue para o labirinto de espelhos, enquanto Clara examina a bilheteria abandonada. Dentro do labirinto, Mariana começa a ouvir passos que não são os seus. Cada espelho reflete não apenas sua figura, mas também sombras que parecem se mover de forma independente. Ela tenta sair, mas os corredores parecem se estender infinitamente. Quando finalmente encontra a saída, está pálida e tremendo. "Algo me seguiu lá dentro", ela diz, mas os outros riem, achando que é apenas sua imaginação. Clara, na bilheteria, encontra fichas antigas usadas para os brinquedos. Em uma delas, está gravada a data do desaparecimento das crianças. Quando olha pela janela quebrada, vê algo que a faz congelar. Figuras infantis correndo entre os brinquedos. Mas, ao piscar, tudo desaparece. O parque ganha vida. A noite cai, e o parque parece ganhar uma energia própria. As luzes piscam intermitentemente, mesmo sem eletricidade, e músicas infantis começam a tocar, misturadas com risos que vêm de todas as direções. Diego, fascinado, continua gravando, enquanto Clara e Mariana imploram para irem embora. Lucas, por outro lado, está obcecado pela roda gigante. Ele jura ter visto uma criança acenando de um dos assentos. Quando se aproximam da roda gigante, ela começa a girar sozinha. Lucas, contra o conselho dos amigos, sobe em um dos assentos. Assim que ele se senta, a roda gigante acelera, girando a uma velocidade perigosa. Os gritos de Lucas são abafados pelos risos que ecoam ao redor. Quando finalmente para, o assento dele está vazio. Em pânico, o grupo corre para o centro do parque, onde encontram o carrossel. Agora ele está em perfeito funcionamento, e cada cavalo carrega uma criança com rostos pálidos e olhos vazios. Uma figura emerge das sombras, um homem alto e magro, vestido como um apresentador de circo. Ele sorri de forma perturbadora. "Bem-vindos ao grande espetáculo", ele diz. "Vocês são os próximos artistas do meu parque."
Diego tenta correr, mas as crianças começam a cercá-los, cantando uma canção de ninar distorcida. Mariana é puxada para dentro do carrossel, que gira a uma velocidade impossível. Clara tenta ajudar, mas uma mão invisível a empurra para o chão. Diego, desesperado, aponta a câmera para o homem, mas ela para de funcionar. Não há como capturar o que não pertence ao seu mundo, diz o homem antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça. Desaparecem completamente. Clara e Diego acordam fora do parque, sem lembrança de como saíram. Mas algo está errado. Clara percebe que seu reflexo no espelho está atrasado, como se fosse uma outra versão dela mesma. Dias depois, o vídeo de Diego é encontrado online, mas ele jura nunca tê-lo postado. No final do vídeo, um rosto infantil aparece na tela e sussurra: "Venha brincar conosco." O Parque Aurora permanece abandonado, mas os risos nunca cessam. Para aqueles que ousam entrar, o ingresso é apenas de ida. No coração de uma cidade antiga e cheia de mistérios, existe uma biblioteca que ninguém ousa visitar à noite. A Biblioteca Tremaine é famosa por sua vasta coleção de livros raros e manuscritos proibidos, mas também por seus segredos sombrios. Durante décadas, rumores circularam sobre leitores que desapareceram ou enlouqueceram após passar muito tempo entre suas estantes. Dizem que há livros que não devem ser abertos, com histórias que não apenas contam o passado, mas moldam o futuro daqueles que ousam lê-las. Quando 4 amigos resolvem explorar a biblioteca em busca de respostas sobre esses boatos, eles descobrem que algumas histórias não são feitas para serem lidas, mas vividas. Fundada em 1843 por Elias Tremaine, um excêntrico colecionador de livros e ocultista, a Biblioteca Tremaine foi construída com o objetivo de preservar o conhecimento proibido. Elias acreditava que certos livros tinham poder sobre o mundo real e, obcecado, passou anos reunindo grimórios, pergaminhos e tomos que eram considerados perigosos demais para circular. Após sua morte misteriosa em 1870, a biblioteca foi deixada para a cidade, mas com um aviso: alguns segredos devem permanecer escondidos. Apesar disso, a curiosidade das pessoas cresceu. Os primeiros visitantes relatavam sentir-se observados enquanto liam ou ouvir sussurros que não vinham de ninguém presente. Eventualmente, os relatos de desaparecimentos começaram a surgir e a biblioteca ganhou o apelido de a prisão dos leitores. Hoje, a biblioteca ainda está aberta, mas quase ninguém entra. As autoridades locais dizem que as histórias são apenas mitos, mas há uma sala específica, chamada de Sala dos Manuscritos Proibidos, que permanece trancada, guardando os livros mais temidos. O grupo de exploradores. A história começa com Helena, uma aspirante a escritora fascinada por mistérios. Após ouvir falar da Biblioteca Tremaine em um fórum online, ela convence seus amigos, Rafael, um entusiasta de história, Laura, uma cética, e Igor, um documentarista, a acompanhá-la em uma investigação. Chegando à biblioteca pouco antes do fechamento, o grupo encontra a bibliotecária, uma senhora de aparência severa que os adverte: não toquem nos livros que têm o selo vermelho. Eles não são para olhos humanos. Ignorando o aviso, o grupo espera a biblioteca fechar, escondendo-se em uma das salas de leitura. Com a lua iluminando as estantes de madeira antiga, eles começam a explorar. A vastidão do lugar é impressionante. Corredores que parecem intermináveis, escadas em espiral que levam a andares superiores, e uma atmosfera pesada que faz o coração bater mais rápido. Os primeiros descobrimentos. Rafael, fascinado, encontra um livro intitulado O Espelho da Alma Perdida. Ele tem um selo vermelho, exatamente como a bibliotecária alertou, mas não consegue resistir. Ao abri-lo, vê páginas escritas em uma língua desconhecida, mas as palavras parecem se rearranjar diante de seus olhos, formando frases que ele consegue entender. Enquanto isso, Laura descobre uma prateleira cheia de livros empoeirados, com títulos como Os Gritos do Vazio e Portais Além do Véu.
Quando pega um deles, sente uma onda de náusea, como se algo estivesse errado. Igor, sempre com sua câmera em mãos, captura tudo, mas nota que, ao revisar as gravações, há sombras movendo-se nas bordas do quadro, sombras que não deveriam estar lá. Helena encontra um mapa antigo da biblioteca. Ele mostra a localização da sala dos manuscritos proibidos, mas também revela algo estranho. Corredores e salas que não existem na planta oficial. O começo do terror. Seguindo o mapa, o grupo encontra um corredor que parece muito mais antigo do que o restante da biblioteca. As paredes estão cobertas de símbolos esculpidos e o ar é mais frio ali. No final do corredor, uma porta pesada com inscrições em latim e correntes enferrujadas bloqueia o caminho. Curiosos e ignorando qualquer senso de autopreservação, eles quebram as correntes e entram. Dentro da sala dos manuscritos proibidos, encontram estantes organizadas de maneira meticulosa, mas o que chama a atenção é uma mesa no centro da sala, onde repousa um livro imenso. O livro parece pulsar, como se tivesse vida própria. O título na capa, Crônicas das Sombras Eternas. Ao abrir o livro, eles descobrem que as páginas contêm histórias detalhadas sobre seus próprios passados, presentes e futuros. As descrições são assustadoramente precisas, e cada um deles vê algo diferente. Rafael vê sua morte em um acidente horrível. Laura vê um futuro onde está trancada na biblioteca para sempre. Igor vê a câmera dele capturando algo que parece uma entidade monstruosa. Helena, porém, vê apenas uma página em branco. A escalada do terror. De repente, a porta da sala se fecha com um estrondo, e o ar parece desaparecer. As estantes começam a render, e sussurros surgem de todos os lados. Os livros começam a cair, suas páginas se rasgando sozinhas, enquanto as histórias ganham vida diante deles. Laura tenta escapar, mas cada corredor que ela encontra leva de volta à sala. Rafael percebe que as histórias que leu estão começando a acontecer. Ele tropeça em uma estante que quase o esmaga, como descrito no livro. Igor continua gravando, mas agora as sombras que antes estavam nas bordas do quadro estão ao seu redor, sussurrando seu nome. Helena, determinada, tenta fechar o livro, mas ele parece colado à mesa. Uma voz gutural emerge, dizendo: "Você abriu o portal. Agora, eles virão." A sala começa a se transformar. O teto desaparece, revelando um céu negro cheio de estrelas que parecem piscar de forma ameaçadora. Criaturas espectrais emergem das estantes, seus corpos formados por letras e páginas rasgadas, e avançam em direção ao grupo. Helena, em um momento de desespero, percebe que a única forma de fechar o livro é escrever algo na página em branco. Ela pega uma pena antiga sobre a mesa e começa a escrever. Eles escaparam. Porém, antes que possa terminar, as criaturas a agarram. Quando o sol nasce, a bibliotecária encontra a porta da sala dos manuscritos proibidos aberta, mas nenhum sinal do grupo. No centro da sala, o livro imenso está fechado novamente, com uma nova história escrita. Os curiosos que cruzaram o limite. Semanas depois, um novo boato começa a circular. Pessoas que visitam a biblioteca juram ouvir vozes vindo dos livros, implorando por ajuda. Outros dizem que podem ver rostos familiares refletidos nas janelas, sempre observando, como se estivessem presos entre as páginas. Se você gostou desta história sombria, inscreva-se no canal e deixe nos comentários qual seria o livro mais perigoso para você. Até a próxima exploração sombria. Na beira de uma floresta densa, afastada de qualquer civilização, existe uma casa envolta em mistérios e medo. Conhecida como a Casa dos Espelhos, ela foi construída no início do século XX por um relojoeiro excêntrico chamado Victor Mauraux, que tinha uma obsessão peculiar por espelhos. Acreditava-se que ele era mais do que um simples colecionador. Era um estudioso do ocultismo que via os espelhos como portais para outras dimensões. Após sua morte misteriosa, a casa foi abandonada,
mas aqueles que ousaram entrar relataram reflexos que não correspondiam aos seus movimentos, vozes que ecoavam sem origem aparente e, em alguns casos, a sensação de serem observados por algo ou alguém do outro lado. Quando um grupo de amigos resolve investigar a casa para um documentário amador, eles descobrem que as histórias eram apenas o começo de um terror que ninguém jamais poderia imaginar. A história começa com Gabriela, uma jovem investigadora paranormal que lidera um pequeno grupo de exploradores urbanos. Ela encontra um antigo artigo de jornal que menciona a Casa dos Espelhos e os mistérios que cercam o local. As histórias a intrigam, especialmente os relatos sobre pessoas que entraram na casa e nunca mais foram vistas. Decidida a desvendar os segredos do lugar, Gabriela recruta seus amigos, Daniel, um cético que trabalha como técnico de som, Renata, uma fotógrafa talentosa com um olhar artístico, e Luiz, um entusiasta de tecnologia que traz drones e câmeras para capturar cada detalhe da exploração. O grupo chega à casa em uma tarde de outono. A fachada da construção é imponente, com janelas quebradas e uma porta de madeira maciça que parece ter sobrevivido ao tempo. A propriedade está cercada por uma cerca enferrujada e o vento sopra, fazendo as árvores ao redor gemerem como se estivessem tentando avisar sobre algo. A primeira exploração. Ao entrar na casa, o grupo é recebido por um silêncio opressor. O hall de entrada é decorado com espelhos de várias formas e tamanhos, alguns com molduras douradas intricadas, outros rachados ou cobertos por uma fina camada de poeira. Apesar de tudo estar abandonado, os espelhos estão perfeitamente alinhados, refletindo o grupo de maneira inquietante. Gabriela sente uma leve tontura ao passar por um espelho maior, mas ignora. Renata, fascinada, começa a fotografar os detalhes, mas logo percebe algo estranho. Em uma das fotos, o reflexo de Gabriela parece estar olhando diretamente para a câmera, embora ela estivesse de costas no momento do clique. Luiz, sempre curioso, ativa seu drone para explorar os andares superiores. Enquanto observa as imagens transmitidas pelo drone, ele percebe um reflexo fugaz no espelho de um dos quartos, como se alguém estivesse parado lá. Ele decide subir para investigar, levando Gabriela consigo, enquanto Daniel e Renata permanecem no térreo. Estranhezas na casa. No andar de cima, Gabriela e Luiz encontram um longo corredor repleto de espelhos, cada um posicionado de maneira que reflete outro, criando um efeito infinito. No final do corredor, há uma sala com uma porta entreaberta. Eles entram e encontram um espelho gigantesco encostado na parede, com uma moldura preta decorada com símbolos estranhos e inscrições em latim. Enquanto isso, no andar de baixo, Daniel e Renata exploram a cozinha e encontram mais espelhos. Daniel, ainda cético, começa a zombar das histórias, mas Renata percebe algo perturbador. Seu reflexo no espelho da cozinha não está usando a mesma blusa que ela está. Quando tenta tocar no espelho, sente uma resistência, como se uma barreira invisível estivesse separando-a do vidro. De volta ao andar superior, Gabriela sente uma presença opressora na sala do espelho maior. Luiz tenta filmar o local, mas as imagens capturadas mostram algo que não está lá, sombras que se movem e figuras que parecem observá-los. De repente, o espelho começa a emitir um som baixo, como um sussurro, e Gabriela jura ouvir seu nome sendo chamado. A escalada do terror. Quando o grupo se reúne novamente no hall, cada um tem sua própria experiência assustadora para compartilhar. Mas antes que possam decidir o que fazer, algo ainda mais perturbador acontece. Os espelhos começam a vibrar, emitindo sons semelhantes ao vidro sendo arranhado. As luzes das lanternas piscam e o ambiente se enche de uma energia eletrizante. Renata, ao olhar para um dos espelhos, vê a imagem do grupo, mas algo está errado. Há uma quinta pessoa no reflexo, parada atrás de Gabriela. Ela grita e, ao se virar, não encontra ninguém. Luiz, tentando entender o que está acontecendo, revisa as imagens de seu drone. Mas em vez dos quartos vazios que explorou, ele vê corredores intermináveis e uma figura encapuzada que parece segui-lo. O pânico se instala,
e o grupo tenta sair da casa, mas a porta de entrada está trancada, mesmo que ninguém a tenha fechado. Eles correm para o segundo andar, tentando encontrar uma saída por uma janela, mas cada caminho parece levá-los de volta ao mesmo corredor dos espelhos. Gabriela, agora convencida de que o grande espelho no andar superior é a fonte dos eventos sobrenaturais, lidera o grupo de volta à sala. Ela acredita que, para escapar, precisam destruir o espelho. Mas quando chegam lá, são confrontados por algo aterrorizante. Seus próprios reflexos saem dos espelhos, distorcidos e grotescos, como versões malignas de si mesmos. Os reflexos atacam, sussurrando segredos sombrios e rindo de seus medos. Daniel, cético até o último momento, é puxado para dentro de um espelho e desaparece. Renata tenta ajudar, mas é cercada por várias cópias dela mesma, todas zombando de seu desespero. Gabriela percebe que a única forma de parar os reflexos é enfrentá-los. Ela pega uma cadeira e a lança contra o grande espelho, que se despedaça em milhares de pedaços. No instante em que o espelho quebra, um grito agudo ecoa pela casa, e os reflexos desaparecem. Com o espelho destruído, a casa parece voltar ao normal. O grupo restante corre para a saída, que agora está destrancada. Mas algo está errado. Ao saírem, percebem que o mundo exterior parece diferente. Os carros estão parados, as pessoas congeladas no tempo. Quando olham para seus reflexos nas janelas da casa, não veem mais a si mesmos, mas sim as versões distorcidas que os atacaram. Luiz, horrorizado, percebe que nunca realmente saíram da casa. Na última cena, vemos a casa dos espelhos, silenciosa e imponente, enquanto risos distantes ecoam de dentro. Uma nova inscrição aparece em um dos espelhos quebrados, uma vez refletido, nunca mais livre. Se você gostou dessa história sombria, inscreva-se no canal e conte nos comentários. Você teria coragem de encarar sua própria versão distorcida? Até a próxima jornada ao desconhecido. Sob a movimentada metrópole de Arcádia, existe uma rede de túneis que há muito tempo caiu no esquecimento. Entre essas passagens há uma estação subterrânea que não consta em nenhum mapa oficial, a estação S13. Segundo rumores, a estação foi fechada na década de 1930 após uma série de desaparecimentos misteriosos. Passageiros embarcavam no trem noturno, mas nunca chegavam ao destino. Alguns dizem que é apenas uma lenda urbana, mas outros garantem que o trem ainda opera, levando almas desavisadas para um destino além da compreensão humana. Um grupo de amigos resolve investigar o local após a descoberta de um velho bilhete de trem com uma mensagem sinistra: somente ida. Não há retorno. A história começa com Eduardo, um jornalista investigativo fascinado por histórias sobrenaturais, e sua equipe, Clara, uma historiadora curiosa, Marcelo, um cameraman destemido, e Júlia, uma médium sensível a presenças espirituais. Eduardo encontra o bilhete de trem em um livro antigo sobre lendas urbanas de Arcádia. O bilhete, embora desbotado, parece quase novo, e uma estranha energia emana dele. Determinado a explorar a lenda, Eduardo convence sua equipe a descer até as catacumbas da cidade, onde a suposta estação S13 estaria escondida. Clara pesquisa os arquivos históricos e descobre relatos de trabalhadores ferroviários que ouviam gritos e risos ecoando pelos túneis na época do fechamento da estação. Júlia, por outro lado, sente arrepio sempre que toca no bilhete, como se algo estivesse tentando se comunicar. Na noite marcada para a investigação, o grupo desce por uma entrada de manutenção abandonada, armados com lanternas, câmeras e um detector de energia paranormal. A atmosfera é pesada, com o ar cheirando a ferrugem e umidade. Os túneis são longos e tortuosos, e cada passo parece ressoar infinitamente no vazio. Primeiros sinais de terror. Após horas caminhando, o grupo encontra sinais de que estão no caminho certo. Placas desgastadas indicando S13 e trilhos parcialmente cobertos por poeira e detritos. Mas algo parece errado.
Júlia começa a sentir presenças ao redor deles, figuras que ela não consegue distinguir claramente. Quando chegam à entrada da estação, a temperatura cai drasticamente. O local está incrivelmente preservado, com bilheterias e bancos intactos, como se o tempo tivesse parado. No entanto, há algo perturbador. A plataforma está cercada por sombras que parecem se mover por conta própria. Marcelo monta o equipamento de gravação e, enquanto ajusta o foco, percebe algo na lente. Uma figura nebulosa parada no final da plataforma. Ele chama os outros, mas a figura desaparece antes que possam vê-la. No entanto, Júlia, visivelmente perturbada, murmura: "Eles estão nos observando." O trem chega. Enquanto exploram a estação, um som distante começa a crescer. Um assobio agudo, seguido pelo estrondo de um trem se aproximando. Mas não deveria haver trens funcionando naquele lugar há décadas. As luzes piscam violentamente e, de repente, um trem antigo e enferrujado para na plataforma. As portas se abrem com um rangido ensurdecedor, revelando um interior que parece uma mistura de opulência e decadência. Assentos luxuosos cobertos de poeira, lustres pendurados no teto, mas tudo envolto em uma estranha escuridão. Uma voz metálica ecoa pelos alto-falantes. Próxima parada, o desconhecido. Contra o bom senso, Eduardo insiste em entrar no trem para continuar a investigação. Clara hesita, mas é convencida por ele. Marcelo e Júlia o seguem, apesar do medo palpável. Assim que as portas se fecham, o trem começa a se mover, embora nenhum deles tenha visto um condutor ou maquinista. No interior do trem, a sensação de desconforto aumenta. Os corredores parecem intermináveis, e cada vagão tem algo diferente. Um está vazio, mas outro está cheio de manequins com roupas antigas, posicionados como passageiros congelados no tempo. Clara encontra um jornal datado de 1929, com uma manchete sobre desaparecimentos na estação. A matéria relata que os passageiros nunca foram encontrados, mas um trabalhador afirmou ter ouvido gritos vindos dos vagões, acompanhados de risos distorcidos. Enquanto exploram, Júlia começa a entrar em transe, murmurando nomes que ninguém conhece. Marcelo tenta acalmá-la, mas ela aponta para um espelho no final do vagão e grita: "Eles estão aqui." No reflexo, o grupo vê figuras encapuzadas atrás deles, mas ao se virarem, não há nada. O trem para abruptamente em um lugar que não parece estar no mapa ou na realidade. A plataforma está envolta em névoa, e uma sensação de desespero toma conta de todos. Lá, encontram uma fila de pessoas pálidas e silenciosas, esperando para embarcar. Júlia percebe que são espíritos, almas perdidas que nunca conseguiram sair da estação. Uma figura encapuzada aparece e se dirige ao grupo, dizendo que agora pertencem àquele lugar. Eduardo, determinado a lutar, tenta negociar, mas a entidade explica que a estação S13 é um limbo, um portal para um mundo onde o tempo e a vida não têm significado. Desesperados, eles tentam fugir, mas o trem desaparece, deixando-os presos na plataforma. Júlia, em um ato de coragem, usa o bilhete para ativar outro trem, mas apenas uma pessoa pode embarcar. O grupo discute quem deve ir, mas no final, Júlia os empurra e fica para trás, permitindo que eles escapem. Eduardo, Clara e Marcelo conseguem sair do trem e se encontram de volta nos túneis da cidade. No entanto, algo mudou. As gravações de vídeo mostram apenas estática, e todas as fotos tiradas estão borradas. Eduardo, revisando o material, percebe que em cada imagem há um reflexo do trem de Júlia, como se ela ainda estivesse com eles. Quando tentam sair dos túneis, descobrem que estão em uma versão distorcida da cidade, com ruas vazias e relógios parados. Eles percebem que, embora tenham escapado da estação, uma parte deles permanece presa naquele limbo e nunca mais serão os mesmos. Na última cena, vemos o trem parado na estação S13, com Júlia olhando pela janela, agora parte das almas perdidas que nunca encontrarão o caminho de volta. Se você gostou dessa história,
Não esqueça de se inscrever no canal e comentar. Você teria coragem de embarcar no trem para lugar nenhum? Até a próxima! A prisão esquecida não é apenas um lugar. É um monumento ao desespero, ao isolamento, à condenação eterna. Localizada nas profundezas de uma cidade que já não existe mais em nenhum mapa, ela foi construída no século XIX como um centro de reclusão para aqueles que a sociedade não conseguia ou não queria entender. Não há registros oficiais de sua construção, e muitos acreditam que ela nunca deveria ter existido. Dizem que até os ventos evitam passar por ali, como se o próprio ar estivesse temeroso do que lá habita. Em algum momento de sua história, os prisioneiros começaram a desaparecer misteriosamente. Outros falavam de gritos que ecoavam pelas paredes da prisão, mas que não eram humanos. Tudo isso foi esquecido com o tempo, até que, nos dias atuais, a lenda da prisão esquecida começa a ser desenterrada, trazendo consigo horrores que ninguém deveria jamais testemunhar. A história começa com o jornalista investigativo Henrique Amaral, que, após anos de trabalho investigando lendas urbanas e lugares abandonados, recebe uma pista sobre a existência da prisão esquecida. A pista vem de um misterioso diário encontrado nas ruínas de um antigo hospital psiquiátrico, onde os internos falavam sobre vozes estranhas vindo de um lugar distante, uma prisão oculta que eles jamais deveriam tentar encontrar. Henrique, fascinado pela história, começa sua jornada investigativa. Ele encontra um mapa antigo que aponta a localização da prisão, mas com uma advertência: não procurem o que não devem encontrar. Determinado a descobrir a verdade, Henrique reúne um pequeno grupo de especialistas. Alice, uma arqueóloga obcecada por construções antigas, Marcos, um ex-policial que conhece os arredores da cidade, e Sofia, uma médium que possui a capacidade de sentir a presença de entidades espirituais. Antes de iniciar a exploração, Sofia tenta alertar Henrique, dizendo que a prisão guarda algo mais do que apenas presos humanos. Mas, como todo cético, ele ignora o aviso e segue em frente. Juntos, eles embarcam em uma jornada que os levará ao coração da escuridão. O grupo viaja para a periferia de uma cidade esquecida, onde os registros históricos afirmam que a prisão estava localizada. À medida que se aproximam da área, o clima muda abruptamente, tornando-se mais frio e sombrio. A estrada que leva até o local parece desaparecer, substituída por uma trilha de terra batida que se perde na neblina. Durante a viagem, Alice estuda o mapa e percebe que a prisão não foi feita para ser encontrada facilmente. Além disso, o terreno parece ser quase intocado, como se o tempo tivesse parado ali há séculos. À medida que o grupo adentra o local, a vegetação densa começa a desaparecer, dando lugar a enormes paredes de pedra cobertas de musgo. Eles chegam a uma porta de ferro forjado, enferrujada e quase invisível à vista, que serve de entrada para a prisão. A atmosfera ao redor é opressiva, e até mesmo os pássaros e os sons da natureza parecem desaparecer à medida que entram na estrutura. Alice, com seu conhecimento arqueológico, percebe que o lugar é incrivelmente bem preservado, apesar de ter sido abandonado há tanto tempo. Dentro da prisão, o cheiro de mofo e ferrugem é insuportável. As paredes de pedra, frias e úmidas, parecem pulsar com uma energia sombria. Sofia começa a sentir uma pressão crescente em sua cabeça, como se algo a estivesse observando. Ela tenta ignorar, mas a sensação só aumenta. Henrique, sempre cético, começa a perceber que há algo mais no ar, algo que não pode ser explicado apenas pela lógica. Ao explorarem os corredores da prisão, o grupo começa a descobrir objetos antigos que foram deixados para trás, cadeados enferrujados, algemas quebradas e cartas rasgadas. Nas paredes, há símbolos estranhos esculpidos, alguns parecendo marcas de garras, outros como mensagens incompreensíveis. Marcos, o ex-policial, encontra uma sala que parece ter sido um escritório de vigilância. No entanto, o que chama a atenção de todos são as fichas de prisioneiros. Os documentos revelam nomes e datas de condenação, mas à medida que o grupo lê,
percebe algo estranho. Alguns prisioneiros estão listados como desaparecidos, com a palavra excluído ao lado de suas fichas. Em um dos documentos, Henrique encontra o nome de um prisioneiro que parece ser o responsável por muitos dos desaparecimentos, Vincent Blackwood, um homem que foi condenado por assassinatos misteriosos, mas cuja prisão nunca foi formalmente registrada nos registros oficiais. Mais perturbador ainda é o fato de que, ao longo dos anos, vários outros prisioneiros têm o mesmo nome, Vincent Blackwood. De repente, Sofia começa a ouvir um sussurro vindo das paredes, como se os prisioneiros estivessem tentando se comunicar com ela. Seus olhos se tornam vidrados e ela começa a murmurar palavras incompreensíveis, mas há uma coisa clara: eles estão aqui. Eles nunca saíram. Com o tempo, o grupo começa a sentir que está sendo observado. Passos ecoam pelos corredores quando ninguém está lá. Nas celas, as sombras parecem se mover sozinhas, e uma sensação de frio constante envolve todos. A pressão em Sofia se torna insuportável, e ela começa a ter visões de figuras sombrias, prisioneiros que foram deixados para morrer e cujas almas ainda permanecem ali, condenadas a uma prisão sem fim. Em uma das celas, Henrique encontra uma chave antiga, coberta de sangue seco. Ao tocá-la, ele sente uma energia súbita e perturbadora. Sofia grita, e o grupo corre para fora da cela, mas o que eles não percebem é que a chave os conectou de alguma forma ao passado da prisão. Agora, eles estão sendo puxados para dentro das visões dos prisioneiros, forçados a reviver os mesmos horrores que eles viveram. Os ecos das correntes começam a ficar mais intensos, como se as almas presas na prisão estivessem tentando se libertar. Henrique vê uma figura sombria e indistinta em uma das celas e, ao se aproximar, percebe que ela está lentamente se tornando mais clara. É Vincent Blackwood, ou o que restou dele. Ele aparece apenas como uma sombra, uma entidade sem forma, mas com olhos que queimam com uma fúria eterna. À medida que o grupo tenta escapar, percebe que a prisão não os deixará partir. As portas se fecham sozinhas e os corredores se reconfiguram, criando um labirinto sem fim. Sofia, em um momento de desespero, entra em transe profundo e começa a gritar: eles estão nos puxando para baixo. O chão começa a se abrir, revelando um abismo escuro abaixo deles. Henrique, agora desesperado para escapar, encontra um livro antigo que detalha a história da prisão e da maldição que ela carrega. Ele descobre que, em algum momento, um ritual de invocação foi realizado na prisão, e isso condenou todos os prisioneiros a um ciclo eterno de sofrimento. O livro revela que, para escapar, eles precisariam romper o ciclo, mas isso exigiria um sacrifício. No clímax da história, o grupo é confrontado por Vincent Blackwood, que revela sua verdadeira forma. Um ser que não é mais humano, mas uma entidade amaldiçoada, uma mistura de sombra e carne. Ele oferece a Henrique a chance de escapar, mas ao custo de uma vida. Um de vocês terá que ficar, ou todos nós ficaremos. Henrique decide sacrificar-se para salvar o grupo, quebrando o ciclo de dor e sofrimento. Quando ele faz isso, a prisão começa a desmoronar e os ecos das correntes se dissipam. Mas ao fazer o sacrifício, Henrique se torna parte das almas perdidas que agora vagam pela prisão, sua voz ecoando nas paredes. Os sobreviventes, agora livres, conseguem escapar da prisão, mas com uma lembrança macabra. O ciclo da prisão esquecida nunca foi realmente quebrado. Há sempre alguém destinado a se perder lá. No final, vemos o grupo, agora em segurança, mas com a consciência de que, em algum lugar nas profundezas da prisão, Henrique ainda chama por eles, um eco de correntes que nunca será rompido. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. O que você faria se estivesse preso em um lugar como esse? Até a próxima! O Teatro Abandonado, como é conhecido por poucos, era uma das joias mais brilhantes do entretenimento da década de 1920.
Localizado no centro de uma cidade que há muito foi esquecida pelo tempo, ele foi o palco de inúmeras produções teatrais de sucesso, atraindo multidões ansiosas por uma noite de emoção e encanto. No entanto, tudo mudou de forma inexplicável e repentina. Em uma noite fatídica, no auge de sua popularidade, o teatro fechou suas portas e nunca mais abriu. O que aconteceu naquele fatídico evento se tornou um mistério intrincado, e o próprio teatro se transformou em um local cercado por lendas e histórias perturbadoras. Dizia-se que, em sua última apresentação, algo estranho aconteceu nos bastidores, algo que jamais deveria ter sido revelado à luz do dia. Um show de terror não planejado, que ultrapassou os limites da realidade e do sobrenatural. Desde então, o teatro foi deixado em ruínas, e a cidade ao seu redor, que antes florescia, caiu em decadência. Os moradores da região começaram a sussurrar sobre o que se passava dentro daquele teatro, até que, com o tempo, o local foi abandonado. Mas as sombras que se escondem nas profundezas do edifício nunca desapareceram, e os ecos dos aplausos perdidos ainda ecoam entre suas paredes. A história começa com Gabriel Oliveira, um jovem documentarista em busca da verdade por trás das lendas urbanas. Ele ouve falar do teatro abandonado em uma conversa casual com um antigo morador da cidade, que, entre risos nervosos, menciona que o teatro era maldito. Intrigado pela ideia de capturar algo tão misterioso, Gabriel decide fazer uma visita ao local. Ele reúne uma equipe formada por Júlia, uma experiente fotógrafa, e Ricardo, um historiador que tem um vasto conhecimento sobre a história da cidade. A missão deles é documentar o que restou do teatro, mas também tentar entender o que realmente aconteceu naquele último espetáculo que pôs fim à sua glória. Quando Gabriel e sua equipe chegam ao teatro, percebem imediatamente a magnitude do que estava diante deles. O edifício, embora deteriorado pelo tempo, ainda exibe sua grandiosidade. As colunas de mármore quebradas e as fachadas ornamentadas, agora cobertas de musgo e sujeira, revelam um antigo esplendor. A porta de entrada, que antes recebia os mais ilustres convidados da cidade, agora está coberta por correntes enferrujadas. No entanto, uma porta lateral, semi-aberta, oferece uma entrada. Júlia tira fotos, encantada pela beleza mórbida do lugar, enquanto Ricardo começa a fazer anotações sobre o histórico do teatro. Gabriel, com a câmera em mãos, começa a gravar, capturando as imagens da decadência do teatro, como se fosse um cenário cinematográfico, mas com a sensação inquietante de que algo mais está escondido nas sombras. O grupo entra na grande sala do teatro, um local vasto e silencioso, que antes vibrava com os risos e aplausos do público. Agora, a única coisa que ecoa é o som dos passos deles, reverberando nas paredes. O palco, uma vez adornado com cortinas vermelhas e douradas, agora está vazio, com as velhas cortinas rasgadas e sujas. No entanto, é impossível não perceber que o teatro ainda mantém algo em sua essência. Mesmo em sua decadência, o lugar exala uma aura de majestade perdida, e Gabriel começa a perceber que há algo de inusitado em cada canto do lugar. À medida que o grupo explora mais profundamente, encontram vestígios de uma época de ouro. Roupas de palco rasgadas, adereços espalhados e partituras antigas estão deixados de lado, como se abandonados repentinamente. Há também uma sala de camarins, onde os rostos dos artistas foram apagados, mas os espelhos ainda refletem os contornos distorcidos da realidade. Uma porta leva a um corredor escuro, e Gabriel começa a sentir uma pressão crescente no peito, como se algo estivesse observando-o. Durante a exploração, Ricardo encontra um livro antigo, aparentemente um diário de anotações de um dos diretores da época, que descreve a última apresentação no teatro. As últimas palavras do diário falam sobre uma apresentação inédita que não foi autorizada pela diretoria e que o elenco parecia possuído por algo muito além de seu controle. Uma presença desconhecida parece ter invadido o palco, algo maligno e impossível de descrever. Ricardo lê as palavras com cautela, enquanto o ambiente ao redor começa a mudar.
As sombras parecem mais densas, mais pesadas, como se algo estivesse se movimentando, esperando. Na noite seguinte, a equipe decide passar mais tempo dentro do teatro, tentando captar algo que possa explicar os mistérios que cercam o local. Gabriel instala câmeras de segurança e começa a gravar uma entrevista com Ricardo sobre as descobertas do diário. Júlia, por sua vez, começa a tirar fotos do palco vazio, mas há algo estranho nas imagens. Ela vê figuras sombrias refletidas nos espelhos do palco, imagens que desaparecem antes que ela possa capturá-las. A tensão começa a aumentar quando, de repente, as luzes começam a piscar. O som de um violino distorcido começa a ecoar pelos corredores vazios, mas ninguém está tocando. O grupo tenta investigar a origem do som, mas quanto mais se aproximam, mais ele se intensifica. Sofia, uma das investigadoras que se junta ao grupo durante a noite, sugere que talvez o som seja uma manifestação de algo muito mais antigo e sombrio. Ela afirma que o teatro, como outros lugares de grande energia emocional, pode ter acumulado as memórias e as emoções de todas as almas que passaram por ali. Enquanto isso, Gabriel encontra uma antiga filmagem, provavelmente de um filme mudo gravado para a última apresentação do teatro. As imagens mostram um elenco de artistas se apresentando em um palco iluminado, mas, à medida que o filme avança, algo estranho começa a acontecer. O público na filmagem parece em transe, e as sombras nas imagens tornam-se mais visíveis. É como se a própria realidade estivesse se distorcendo dentro daquelas imagens. O grupo decide explorar os bastidores, e é lá que eles encontram o que parece ser a verdadeira origem da maldição do teatro. Nos bastidores, há uma sala secreta, escondida atrás de uma parede de tijolos. Quando a parede é quebrada, eles descobrem um altar estranho, coberto com velas derretidas e símbolos pagãos esculpidos nas paredes. No centro da sala, há um objeto enigmático, um antigo livro de scripts que não está escrito em nenhuma língua conhecida. Quando Gabriel o folheia, uma sensação de pavor e desespero toma conta dele. As palavras parecem se mover e mudar diante de seus olhos. Foi nesse altar que, no passado, uma cerimônia obscura foi realizada para garantir que a última apresentação do teatro fosse uma performance perfeita. Porém, o que os realizadores não sabiam é que, ao invocar essas forças, eles abriram uma porta para outra dimensão, onde entidades sombrias aguardavam para se alimentar da energia dos espectadores. Aquela apresentação foi um ritual de pura adoração à escuridão, e o teatro foi condenado a carregar a carga dessas almas perdidas. Na noite em que a cerimônia foi realizada, a última apresentação nunca foi realmente concluída. O público desapareceu, os artistas se perderam, e o teatro foi fechado para sempre. Mas as sombras permanecem, presas naquele espaço, esperando por um novo público. À medida que o grupo tenta escapar do teatro, a realidade começa a desmoronar ao redor deles. O teatro parece se estender infinitamente, com corredores que nunca acabam, portas que levam a mais portas e sombras que os perseguem a cada passo. Cada membro do grupo começa a ver visões de si mesmos no palco, presos em suas próprias versões distorcidas da realidade. O palco se transforma em um local de julgamento, onde as figuras sombrias se aproximam, e os aplausos do público distorcido ecoam como um grito de morte. No clímax da história, Gabriel enfrenta o espírito do diretor original do teatro, que se revela como a entidade que ainda governa aquele local. Ele oferece a Gabriel uma escolha. Se ele continuar sua busca pela verdade, será condenado à eternidade de apresentações, forçado a desempenhar seu papel para uma plateia inexistente. Gabriel, com a coragem de enfrentar seus próprios medos, escolhe destruir o livro e romper o ciclo de maldição. O teatro começa a desmoronar em um frenesi de fumaça e ruínas, mas o grupo consegue escapar por um fio. Quando saem para o exterior, o teatro desintegra-se, como se nunca tivesse existido. Porém, o sentimento de que algo ainda está à espreita permanece. A cidade, embora se recupere, nunca mais verá o mesmo tipo de vida que teve no auge do teatro.
A última cortina caiu, mas as sombras ainda aguardam na escuridão. O último suspiro de aplausos ecoa nas paredes, lembrando a todos que algumas histórias jamais devem ser recontadas. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu comentário e se inscrever no canal para mais mistérios perturbadores. O que você faria se estivesse preso nas sombras de um palco tão maldito? Era uma manhã nublada quando Clara, uma jovem estudante de medicina, decidiu visitar o antigo hospital abandonado de sua cidade. A construção imponente, erguida no início do século XX, sempre fora um local de mistério e lendas. Havia rumores de que aquele hospital tinha sido palco de experiências médicas controversas e que algo terrível aconteceu durante suas últimas décadas de funcionamento. Após seu fechamento, há mais de 50 anos, o hospital foi deixado ao abandono, mas seus ecos ainda ressoavam entre os moradores locais, que falavam sobre os sussurros e as sombras que se moviam nas janelas quebradas. Clara, fascinada pela história de seu local de estudo, não resistiu à tentação de explorar o que restava daquele hospital. Ela sabia que, para se tornar uma grande médica, deveria entender o que motivava tantas lendas ao redor de uma instituição aparentemente simples. Juntou-se a um pequeno grupo de amigos que compartilhavam do seu fascínio pelo desconhecido. Mesmo com o medo iminente, ela estava disposta a encarar os mistérios que cercavam o hospital, que, ao longo dos anos, se tornou uma verdadeira lenda urbana. A entrada era imponente, mas desmoronada, com as portas de ferro quebradas e a pintura desbotada. As escadas, que outrora conduziam pacientes em direção à esperança de cura, agora levavam ao vazio e à desolação. O grupo, armado com lanternas e câmeras, entrou no saguão principal. O ar estava pesado e o cheiro de mofo era forte, como se as paredes guardassem segredos obscuros. As lâmpadas estavam quebradas, deixando o hospital ainda mais sombrio e ameaçador. Ao longe, o som de um leve vento fazia os vidros quebrados das janelas tilintarem, criando uma sensação de inquietude crescente. À medida que Clara e seu grupo percorriam os corredores desmoronados, eles notavam que parecia ser uma estrutura hospitalar comum. Camas de hospital abandonadas, lençóis esfarrapados e documentos médicos espalhados por todos os lados. Mas havia algo errado. O silêncio era ensurdecedor, como se a própria estrutura do hospital estivesse respirando com o peso das almas que lá haviam passado. Clara foi a primeira a perceber que, em meio ao caos, alguns quartos estavam trancados e outros ainda guardavam objetos de uma época distante. O grupo se dividiu para explorar melhor o local, mas logo perceberam que, ao seguir em frente, estavam sendo observados. A cada passo, uma sensação de frio e de opressão tomava conta deles. Eles se depararam com salas de emergência vazias, antigas máquinas de raio-x e equipamentos médicos obsoletos, cobertos por poeira e com o ar pesado de abandono. Em uma das salas, Clara encontrou algo peculiar. Uma pilha de fichas médicas de pacientes cujos nomes pareciam ter sido apagados, deixando apenas uma linha com a palavra inconclusivo. Ela imediatamente se perguntou o que havia acontecido com esses pacientes e por que a documentação deles fora tão cuidadosamente destruída. Enquanto exploravam mais profundamente, Clara e seu grupo começaram a perceber uma presença invisível, como se algo os observasse. O som distante de passos, que não pertenciam a nenhum dos membros do grupo, os seguia pelos corredores. De vez em quando, eles ouviam sussurros, fracos e distantes, como se alguém estivesse tentando se comunicar com eles. Mas os sons vinham de todos os lados, tornando impossível identificar sua origem. Mas o mais perturbador de tudo foi a sensação de que, a cada novo andar que subiam, o hospital parecia mais vivo, como se seus corredores tivessem sido preenchidos por algo que não pertencia ao mundo dos vivos. O ponto de virada na história ocorre quando Clara descobre um corredor subterrâneo que parecia levar a uma área não explorada. O grupo, hesitante mas curioso, segue o corredor até chegar a uma porta metálica, enferrujada, que estava trancada.
Depois de alguns minutos de tentativas frustradas, Clara consegue abrir a porta. E eles se deparam com um laboratório que parece ter sido abandonado de maneira apressada. A sala estava cheia de frascos quebrados, e as paredes estavam cobertas por manchas escuras, como se algo tivesse sido derramado ali. A atmosfera era densa, quase como se o próprio espaço estivesse tentando reter algo. O que o grupo encontra a seguir é algo que ninguém jamais imaginaria. Dezenas de fichas de pacientes e anotações científicas descrevendo procedimentos médicos que variavam de experimentações com novos medicamentos a tratamentos inusitados. Mas o mais perturbador eram as fotos que estavam nas páginas dos diários. Imagens de pacientes, ou melhor, do que restava deles, estavam documentadas de uma forma horrível. Corpos distorcidos, com cicatrizes profundas e marcas de intervenções que iam muito além do que a ética médica permitiria. Clara sentiu um arrepio ao perceber que esses pacientes, aparentemente, nunca haviam saído do hospital. Eles estavam mortos, mas algo de suas almas havia ficado preso ali. O mais assustador foi quando eles encontraram um diário médico que estava aberto em uma página com o nome de um dos membros do grupo. Clara sentiu uma onda de pânico ao perceber que o nome de Ricardo, seu amigo mais próximo, estava ali. O diário relatava algo ainda mais sinistro. O tratamento experimental mais recente havia falhado, mas os médicos responsáveis haviam sido chamados a continuar as operações, ignorando a ética e a humanidade, em nome da ciência. Ao ler isso, Clara ficou perturbada. Aquele hospital não era apenas um local de cura, mas de tortura e experimentação com vidas humanas. A ascensão das almas perdidas, a encruzilhada entre vida e morte. No coração do hospital, Clara e o grupo de amigos se encontram com o que parece ser a fonte da maldição do lugar, uma sala secreta, escondida no último andar, onde uma enorme figura de um médico estava entronizada, com mãos estendidas, como se estivesse tentando conduzir as almas dos pacientes que passavam por suas mãos. A sala tinha uma sensação indescritível de distúrbio, como se ela estivesse além da compreensão humana. Os olhos de Clara se fixaram em uma pintura na parede que retratava a figura de um médico com uma máscara, manipulando um paciente na mesa de operação, enquanto uma energia sombria fluía de sua mão. Quando Clara se aproximou da pintura, ela teve uma visão horrível do que estava por trás da obra. As almas dos pacientes, atormentadas e distorcidas, estavam presas em um ciclo sem fim, condenadas a reviver suas últimas horas enquanto eram forçadas a suportar o sofrimento causado pelas mãos dos médicos. A visão foi aterradora, e Clara sentiu como se sua própria alma estivesse sendo puxada para dentro da tela. Ela ouviu um sussurro suave, que parecia vir de todas as direções. Vocês não deveriam estar aqui. Antes que pudesse reagir, as luzes do hospital se apagaram completamente, mergulhando o grupo na escuridão total. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Os sussurros agora eram mais fortes, mais próximos. E, logo, Clara e os outros começaram a perceber que as almas dos pacientes estavam tentando se comunicar. A linha entre os vivos e os mortos estava se tornando cada vez mais tênue, e eles estavam presos no limiar entre os dois mundos. Clara, com o coração acelerado e a mente consumida pela intensidade dos acontecimentos, percebe que para escapar daquele lugar e sobreviver, eles precisariam quebrar o ciclo de sofrimento que estava preso às almas daquele hospital. Após investigar mais a fundo, Clara descobriu que a chave para isso estava no diário de um dos médicos, que falava sobre um antigo ritual de liberação de almas, mas também alertava sobre as consequências de tal ato. O ritual deveria ser realizado com coragem e pureza, ou as almas aprisionadas tomariam conta dos corpos dos vivos. O grupo decidiu tentar o ritual, mas o hospital já estava começando a reagir, como se não estivesse mais disposto a deixar que eles saíssem. As paredes começaram a se fechar, os corredores se torciam e distorciam, e uma onda de desespero tomou conta deles. Porém, no último momento, Clara fez a invocação, liberando as almas aprisionadas e interrompendo o ciclo de tormento. Em um último suspiro,
O hospital começou a desmoronar, como se fosse engolido por uma força invisível. Quando Clara e o grupo finalmente escaparam, o hospital desabou atrás deles, deixando para trás apenas cinzas e ruínas. Mas as almas agora estavam em paz, finalmente libertadas. Contudo, o que restou foi um mistério. O hospital, agora desmoronado, desapareceu sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. Clara olhou para trás, uma sensação de alívio e tristeza ao mesmo tempo. Ela sabia que o hospital tinha sido mais do que um simples lugar de cura. Era um ponto de interseção entre os mundos, onde as almas foram torturadas e perdidas, mas também onde elas finalmente encontraram paz. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Quem sabe quantos outros lugares guardam segredos tão sombrios e perturbadores quanto o hospital abandonado?